Ô, gente boa! Tudo certinho? Tudo beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar a respeito de felicidade, que é um tema filosófico muito debatido por filósofos, por pensadores, por escritores, por poetas, por psicólogos, desde a mais alta antiguidade. Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, já falava, já escrevia a respeito da felicidade. Então, nós vamos trazer aqui reflexões, não no sentido de trazer aqui uma cartilha, uma receita pronta, siga os passos e você vai ser feliz. Não, não é essa a ideia, não é essa a proposta. Até porque cada ser humano é um universo de sentimentos, de desejos, de pensamentos, de recordações. Então, cada ser humano é único. Então, cada ser humano vai buscar a sua felicidade em coisas diferentes. É natural que seja assim. Mas nós vamos trazer aqui algumas reflexões, algumas análises a respeito desse tema. Fontes de felicidade. Quais são as suas fontes de felicidade? O que traz felicidade para você? Coisas, pessoas, sentimentos, o que traz felicidade? Então, nós vamos trazer aqui, vamos listar aqui as várias respostas que vários estudantes trouxeram a essa pergunta durante as nossas aulas. Dinheiro e tudo que o dinheiro proporciona são fontes de felicidade. Viagens, festas, carros e outros tipos de veículos, motos, lanchas, lazer ou descanso, jogos, qualquer tipo de jogos, games, comida, bebida, sexo. Para algumas pessoas, drogas também são fontes de felicidade. Amor, sabedoria, maturidade, paz interior, resistência moral ou fortaleza de alma para superar as dificuldades, coragem de se posicionar diante de algumas situações, equilíbrio emocional, consciência tranquila, solidariedade, alegria de ser útil. Então, para muitas pessoas, aqui foram respostas dadas pelos estudantes de coisas que lhes traziam felicidade. Mas, por que eu separei em duas colunas? Porque essas fontes de felicidade estão listadas em duas colunas diferentes. Dá um tempinho para vocês pensarem. As fontes de felicidade listadas na coluna da esquerda são as fontes concretas ou materiais. E as fontes da coluna à direita são as fontes abstratas ou espirituais. O que seriam as fontes concretas ou materiais? São coisas, são objetos, são matéria. Então, para a pessoa poder experimentar a felicidade, ela precisa possuir, ter posses, possuir dinheiro, festa, carros. E elas também são proporcionadas pelas sensações físicas. Sensações físicas de prazer, quando a pessoa come ou bebe ou faz sexo. Então, essas fontes materiais são também proporcionadas pelas sensações físicas. Já a coluna da direita são fontes abstratas ou espirituais. Elas não precisam de nada físico para ter essa experiência de felicidade. Então, o que é abstrato em nós, seres humanos? São os pensamentos e os sentimentos. Então, pensamentos e sentimentos são a nossa parte abstrata. Então, essas fontes de felicidade abstrata, elas não precisam de nada físico, nada material para serem experimentadas.
Nossa intenção aqui é traçar um paralelo entre essas dois tipos de fontes de felicidade, as concretas e as abstratas, trazendo reflexões, análises a respeito das duas, mas não no sentido de desprezar as fontes concretas. Nós temos necessidade delas, porque nós, seres humanos, somos feitos de matéria. Então, essas fontes de felicidade materiais são ainda necessárias para a maioria de nós, seres humanos. Mas a nossa intenção aqui é traçar esse paralelo e fazer algumas reflexões a respeito dos dois tipos de fontes de felicidade. Uma reflexão a respeito desse tema é que as fontes concretas, dinheiro, viagens, festas, carros, elas precisam ser compradas, elas precisam ser adquiridas para a pessoa poder experimentar essa felicidade que vem delas. Já as fontes abstratas, elas são gratuitas. Elas não podem ser compradas, ser trocadas, ser herdadas, mas elas precisam ser construídas. Elas precisam ser conquistadas interiormente. Então, a pessoa que consegue desenvolver, construir interiormente essas qualidades abstratas, ele lida melhor com as situações da vida e experimenta uma sensação de felicidade, de conquistas e de realizações pessoais e na convivência com outros seres humanos. Então, essas qualidades elas precisam ser conquistadas. E elas são conquistadas justamente através das experiências da vida. Passando por situações, mas não só também passando por situações. É passar pelas situações e refletir sobre elas. O que poderia ter sido diferente, o que eu poderia ter feito ou não ter feito naquela situação. Então, através das experiências e das reflexões, a pessoa é capaz de desenvolver essas fontes abstratas de felicidade. Alguém de vocês tem o poder de me impedir de pensar? Vamos pensar sobre isso. Alguém tem o poder de impedir outra pessoa de pensar ou sentir alguma coisa? De jeito nenhum. É por isso que na nossa parte abstrata nós somos livres. Os seres humanos são livres. Nós nos escravizamos justamente pela parte material da vida. As fontes concretas de felicidade, a matéria, muitas vezes escraviza o nosso pensamento. Mas em nossa parte abstrata nós somos totalmente livres. É lógico que a maioria de nós ainda é influenciado pelo nosso modo de pensar e de sentir, é influenciado pelo exterior, pelas situações, pelas pessoas. Eu ainda sou influenciado, mas eu sei que desenvolvendo algumas qualidades, eu vou ficando cada vez mais livre. Então, a nossa parte abstrata, ninguém consegue interferir, ou não deveria conseguir interferir. Só interfere com a nossa permissão, no nosso modo de pensar e de sentir. O que faz a diferença na nossa vida ser boa ou ser ruim não são as coisas que nos acontecem, mas como a gente reage às coisas que nos acontecem. Como a gente reage, sim, vai fazer a diferença na nossa vida ser positiva ou ser negativa. E o modo de reagir é totalmente abstrato. O modo de reagir é sentimento e pensamento, coisas que são controláveis por nós. Vou contar uma historinha que vai ilustrar essa questão. Uma empresa estava organizando uma pesquisa. E a pergunta da pesquisa era a seguinte: o que aconteceu em sua vida para você ser o que você é? Então a pergunta era essa. Eles perguntaram para várias pessoas. E eles perguntaram para um morador de rua
que ainda não havia conseguido superar o vício da bebida. O que aconteceu na sua vida para você ser o que você é? Ele disse, olha, quando eu era pequeno, meu pai bebia, ele batia na minha mãe, minha família era toda desequilibrada e eu fugi de casa e não consegui lidar com isso até hoje. E fizeram a mesma pergunta para um empresário, que ele era bem sucedido, ele não era milionário, mas ele tinha uma empresa, tinha começado de baixo, ele era uma pessoa querida pelos funcionários, um cara bacana. O que aconteceu na sua vida para você ser o que você é? Ele respondeu, olha, quando eu era pequeno, meu pai era bêbado, batia na minha mãe, minha família era toda desequilibrada e eu pus na minha mente que eu jamais ia fazer como ele fazia. Então, depois eles foram ver, na verdade, os dois eram irmãos. Então, a mesma situação que foi o trampolim para um, foi a situação que afundou o outro. Então, através dessa historinha, a gente pode refletir que o que faz a diferença na nossa vida é como a gente reage às situações, e não às situações em si. Porque a situação foi a mesma, vivenciada pelos dois, mas o que fez a diferença foi o modo com que o empresário reagiu. Mas voltando aqui às nossas duas listas de fontes de felicidade, nós podemos pensar que as fontes concretas de felicidade, elas são fontes incertas de felicidade. São fontes inseguras de felicidade, porque elas podem vir e ir embora. Nós não temos controle sobre elas. Dinheiro, viagens, festas, são coisas que nós podemos possuí-las, mas de um momento para o outro podemos perdê-las. Já as fontes abstratas, elas são fontes mais seguras de felicidade, porque elas são conquistadas dentro de nós. É mais difícil de perdê-las. Outra característica das fontes concretas é que elas são passageiras. Elas são passageiras, elas são instantâneas. Os prazeres que vêm de coisas materiais são passageiros, porque a matéria é passageira. Já as fontes abstratas, são fontes de felicidade mais duradouras. Elas são mais tranquilas e mais duradouras, mais permanentes do que as outras. Buda, o criador da filosofia e da religião budista, nos ensina uma coisa interessante. O homem materializado, quer dizer, o homem que busca a sua satisfação em coisas materiais, ele se liga a busca dele se dá em 4 palavras iniciadas com a letra P. Prazer, posse, prestígio e poder. Então, o homem materializado, muitos deles, a sua busca primordial da sua vida, o objetivo da sua vida é o prazer. A busca por sensações prazerosas, seja da gula, seja de bebida, seja de prazeres sexuais. Então, o que faz com que ele busque, o que determina a sua busca existencial é o prazer. Outros se ligam à posse. São pessoas que se comprazem em acumular coisas e riquezas. Esta é a sua fonte de felicidade. Outros ainda procuram o prestígio. Quer dizer, eles procuram serem admirados de alguma forma, ou através da beleza, ou através da inteligência, ou através às vezes, da beleza física, da vaidade intelectual, ou muitas vezes a pessoa quer ser admirada pela sua simpatia, pela sua capacidade de fazer rir. Então, muitas dessas pessoas buscam a sua satisfação na admiração das outras pessoas.
E, finalmente, o poder. Há pessoas que a busca primordial da vida delas é controlar, comandar pessoas. Então, elas se comprazem nesse tipo de felicidade. É uma análise importante que o Buda veio trazer para nós, né, a respeito dos interesses das pessoas que focam a sua vida muito na busca da materialidade da vida, esquecidos da espiritualidade. Então, essa verdadeira felicidade, ela vem de uma certa leveza de alma. Uma leveza de alma que é consequência do desenvolvimento dessas qualidades abstratas, de sentimentos equilibrados, das emoções em equilíbrio, de serenidade, de paz interior. Então, essa felicidade vem quando a pessoa está com seus sentimentos em equilíbrio. E, de modo contrário, o apego exagerado a coisas, a parte material das pessoas, ou a coisas, objetos, posses, prestígio, o apego exagerado traz ansiedade ao ser humano, traz uma insatisfação ao ser humano, que causa essa prisão mental. Então, o apego a coisas materiais escraviza a mente do homem. É importante refletir que não é a posse das coisas que traz a insatisfação, a ansiedade, mas o apego. O apego é uma prisão mental. Muitas pessoas têm posses e não são apegadas a essas coisas. Possuem a alma leve, com sentimentos equilibrados. Então, o apego, ele é mental e não físico. Pelo contrário, muitas pessoas nada têm, às vezes são pobres, e mesmo assim são apegadas às coisas materiais, pelo próprio desejo intenso e ansioso de possuir. Então, esse apego, ele é mental e não físico. É uma coisa importante de nós refletirmos também a respeito dessas fontes concretas, é que o excesso de cada item dessa lista de fontes concretas de felicidade, o excesso causa dependência. O excesso causa desequilíbrio. Por exemplo, o descanso, o lazer, o descanso em excesso. Qual a consequência do descanso em excesso? É o ócio, né? O tédio. Vocês querem coisa pior do que o tédio? Não ter vontade de fazer nada? Né? É uma depressão, a pessoa entra em depressão. É o abuso, o excesso do lazer, do descanso, ocasiona o tédio. O excesso da bebida ocasiona o vício, a dependência. Então, o excesso de cada item, o apego exagerado a cada item, causa uma escravidão no ser humano. A busca por prazeres físicos também causa esse desequilíbrio. Então, a consequência do excesso de cada item da lista das fontes concretas de felicidade, o excesso causa desequilíbrio, ansiedade, doenças, depressão, sentimento de culpa. Essas são as consequências. Já o excesso da lista abstrata, quanto mais a pessoa desenvolver sabedoria, maturidade, paz interior, mais equilíbrio ela terá. Então, o excesso da lista abstrata não causa desequilíbrio. Pelo contrário, proporciona um maior equilíbrio, uma maior capacidade de lidar com as situações e com as pessoas e maior felicidade. Outra reflexão importante é que o vício traz uma permanente insatisfação, traz uma eterna insatisfação. É preciso estar sempre buscando uma novidade, porque a pessoa se desencanta. Eu vou dar um exemplo verdadeiro
que aconteceu comigo. Meu pai, ele conseguiu construir no quintal de casa uma piscina. Então, no começo, quando ele fez essa piscina, eu e meus irmãos, a gente não saía da piscina. Né? Se deixasse, a gente almoçava, jantava e dormia dentro da piscina, no começo. Mas aí foram se passando o tempo, né? 1 ano, né? 6 meses, 1 ano. No final, a gente só nadava quando vinha colegas em casa. Porque a gente vai se desencantando. Então, traz esse desencanto. Então, qualquer item dessa lista de fontes de felicidade concretas, a pessoa vai enjoando dessa coisa. Né? É uma realidade. Então, isso traz uma permanente insatisfação. A busca exagerada por prazeres materiais causa uma permanente insatisfação, porque a pessoa entra num círculo vicioso de desejo, satisfação, vazio. E aí ele entra de novo no mesmo círculo vicioso, desejo, satisfação, vazio. E aí, como um cachorro que corre atrás do próprio rabo e nunca alcança, ele também nunca alcança essa satisfação. Né? Foi um exemplo que eu vi numa fazendinha de recuperação, a pessoa falou, um interno citou um exemplo interessante a respeito da cocaína, que era o vício de preferência dele. Ele disse a respeito da cocaína: 100 gramas não basta e 1 quilo não satisfaz. Então, para ele, 100 gramas não bastava, porque se ele cheirasse aqueles 100 gramas, ele não ia ficar satisfeito. E 1 quilo também não satisfaz, assim como 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos. Então, qualquer item dessa lista vai trazer uma eterna insatisfação, porque a pessoa não se satisfaz experimentando esses prazeres. Da mesma forma, os outros itens, o chocolate, uma caixa não basta, 10 caixas não satisfazem. Na questão do sexo, por exemplo, 3 vezes por dia não basta. E de hora em hora também não vai satisfazer. Então, é preciso nós termos um certo controle sobre o nosso corpo. Para o nosso próprio equilíbrio emocional, mental, é preciso ter um certo controle. Não podemos deixar o corpo comandar a nossa mente. É preciso ter um certo controle sobre o nosso corpo, sobre os nossos desejos. Vou contar outra historinha. Uma senhora idosa estava procurando alguma coisa em frente à calçada da casa dela. E aí um rapaz muito atencioso perguntou: o que a senhora perdeu? Ah, meu filho, eu perdi uma agulha. E aí o rapaz também se agachou na rua e começou a ajudar a velhinha a procurar a agulha que ela havia perdido. E aí passaram alguns amigos deles, ele falou assim: ô pessoal, vamos ajudar aqui a senhora, vamos ajudar a procurar a agulha que ela perdeu. E aí ficaram muitas pessoas ajudando a senhora a procurar a agulha. E como estava demorando para encontrar aquela agulha, um deles perdeu a paciência e falou assim: escuta, mas onde a senhora perdeu essa agulha? Ela falou assim: perdi lá dentro de casa. Como que é? A senhora perdeu lá dentro de casa? E está fazendo a gente procurar aqui de fora? E aí ela deu maior risada, porque na verdade ela era bruxa e louca. E falou assim: mas vocês também não fazem a mesma coisa? Vocês não procuram lá fora a felicidade que vocês perderam aí dentro de vocês? Que velhinha esperta, hein? Então, nós seres humanos fazemos isso. Nós perdemos a felicidade dentro de nós, que é uma coisa interna e abstrata, e vamos procurá-la lá fora. Em festas, em viagens, em passeios, em posses, em prestígio. Então, pessoal, fica a lição, né? Todos nós, seres humanos, trazemos um vazio dentro de nós, que tentamos preencher com alguma coisa. Então,
O vazio, ele é abstrato. O vazio, ele é de sentimento. Então, o vazio, ele é abstrato, é espiritual. Então, não tem como nós preenchermos um vazio que é abstrato com coisas materiais. Porque uma coisa não combina com a outra. Se o vazio é de sentimento, ele precisa ser preenchido com sentimento. Coisas materiais não vão conseguir preencher esse vazio. É a mesma coisa se eu tiver com vontade de comer doce e eu vou comer um pão de queijo. Não vai satisfazer. Então são duas coisas diferentes. O abstrato tem que ser preenchido com o abstrato. E a matéria tem que ser satisfeita, um desejo material satisfeito com coisas materiais, sem dúvida. O livro A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, e que escreveu junto com o psiquiatra Howard Cutler, ele traz informações sobre pesquisas interessantes que alguns psicólogos americanos fizeram com ganhadores de loterias. Ganhadores de loterias nos Estados Unidos, na Inglaterra. O que eles descobriram? Que a pessoa, todos nós, a maioria de nós, temos um nível de felicidade durante a vida que se mantém mais ou menos constante. Só que acontece o seguinte, a pessoa ganha na loteria, recebe milhões de dólares, então o nível de felicidade dela vai aumentar, sem dúvida. Só que aí a pessoa passa por um chamado período de adaptação, que a pessoa se adapta à situação. Os psicólogos chamam esse período de adaptação. Então, embora alta, esse nível de felicidade permanece mais ou menos constante e a tendência da maioria das pessoas é voltarem ao nível normal de felicidade delas, após esse fato exterior que trouxe um aumento nesse nível de felicidade. Da mesma forma, as tragédias que acontecem na nossa vida, acontecimentos exteriores que nos deixam profundamente tristes, depressivos, infelizes, também a gente passa por esse período de adaptação. Então, nós temos um nível normal, então acontece um fato trágico. O nível de felicidade vai diminuir. Mas, da mesma forma, a pessoa passa por um período de adaptação, e a tendência é retornar ao nível normal de felicidade da vida dela. Entenderam? Eu vou mostrar um gráfico que vai exemplificar melhor. Então, pessoal, aqui nós temos um gráfico, não é aula de matemática, podem ficar tranquilos. É um gráfico do nível de felicidade em função do tempo de vida da pessoa. Então, como eu havia dito, as pesquisas demonstraram que um período que eleva a nossa felicidade, algum acontecimento exterior que eleva a nossa felicidade, faz com que o nosso nível de felicidade aumente, como a gente pode ver na primeira curva. Então, ele vai aumentar o nível de felicidade. Vamos imaginar que esse nível de felicidade estivesse no nível 5 ali, por exemplo, ele vai aumentar para o nível 10, beleza. Só que nós nos acostumamos a essa nova fase da nossa vida, nós nos acostumamos com esse fato. E a tendência é passar pelo período de adaptação, nós nos adaptamos a essa nova situação e a tendência é a felicidade, o nível de felicidade não aumentar mais. Então, essa curva mais acima do nível de felicidade é o período de adaptação. E logo depois, com o passar do tempo, a tendência é retornar ao nível de felicidade normal que a pessoa já tinha anteriormente a esse fato exterior. Foi o exemplo que eu dei do meu pai construir uma piscina no fundo de casa. No começo a gente nem saía da piscina nem para almoçar, mas minha mãe precisava brigar com a gente para poder a gente sair da piscina para almoçar. Aí foi passando o tempo, 5, 6 meses, 10 meses, 1 ano, e a gente só nadava quando iam alguns colegas. Então a gente foi se acostumando. Então tudo que é material
quando a nossa felicidade depende dessas coisas materiais, a tendência é nós nos acostumarmos com ela. E ela vai fazendo pouca diferença no nosso nível de felicidade. Da mesma forma, uma tragédia. Então, ela vai abaixo do nível de felicidade, essa segunda curva. O nível de felicidade, se estivesse em 5, vai para 2, 3. Então, um acontecimento exterior que vai nos retirar essa felicidade. Vai nos deixar ou depressivos ou revoltados. Mas, da mesma forma, nós passamos pelo período de adaptação e a tendência é retornar ao nível de felicidade, o nível de referência de felicidade, o nível médio da felicidade da pessoa. Então, os acontecimentos exteriores vão fazer esse nosso nível de felicidade oscilar, como uma onda. Uma hora está alto, outra hora está baixo. Então, a tendência nossa se a nossa felicidade depender só dos acontecimentos exteriores, a nossa felicidade vai ficar ao sabor dos acontecimentos, como uma folha ao vento. Do jeito que bate o vento, ela vai. Então, a nossa felicidade fica oscilando ao sabor dos acontecimentos exteriores. Mais uma pergunta, pessoal. Será que é possível elevar o nosso nível de felicidade, o nosso nível médio de felicidade, um pouco mais acima, como está mostrando essa linha pontilhada? Os acontecimentos exteriores ainda vão fazer o nosso nível de felicidade oscilar, sem dúvida, para cima e para baixo. Mas o nosso nível médio de felicidade pode ser aumentado nesse nível, por exemplo, que define essa linha pontilhada. Como fazer isso? É justamente trabalhando coisas espirituais ou coisas abstratas em nós. É trabalhando os nossos pensamentos e sentimentos. O homem mais espiritualizado, quer dizer, com as fontes de felicidade abstratas mais desenvolvidas, ele não fica tão sujeito assim aos acontecimentos exteriores. A felicidade dele não depende tanto dos acontecimentos exteriores. Já o homem materializado, quer dizer, aquele homem que é apegado excessivamente nas fontes de felicidade concretas, na posse, no prestígio, no prazer, no poder, a felicidade dele fica mais dependente desses acontecimentos exteriores. Então, elevar o nosso nível de felicidade um pouco mais acima é desenvolver em nós a nossa parte abstrata, desenvolver sentimentos e pensamentos, desenvolver sabedoria, paciência, compreensão, tolerância, maturidade, dignidade, auto-amor, amor próprio. Tudo isso não depende de acontecimentos exteriores, depende da nossa construção interior. Outra coisa interessante que nos faz pensar é que pesquisas também nos mostram que suicídio, violência, desequilíbrios emocionais, vícios em álcool e drogas são mais comuns nos países ricos. Então, todas essas tragédias particulares, violência, suicídio, agressividade, estresse, eles são mais comuns nos países ricos. É uma coisa que nos faz refletir. Por que disso? Então, se o dinheiro, a posse, a riqueza é uma fonte de felicidade segura, o porquê disso será que acontece que nos países mais ricos é que esses índices de infelicidade, de revolta são maiores? Justamente, muitas vezes acontece que a nossa mente vazia, ociosa, paralisada na inércia, produz
essa apatia produz essa angústia, essa depressão que leva ao tédio, que as pessoas buscam ansiosamente eliminar através do abuso. Abuso de vícios, vícios sexuais, vícios em álcool, em drogas, trazendo uma insatisfação geral. Isso nos faz refletir que a nossa mente, para que nós possamos manter um nível desejável de felicidade, a nossa mente precisa estar ativa. A nossa mente precisa estar viva, na busca de alguns ideais, de objetivos. Nós precisamos movimentar a nossa mente. A natureza nos dá o exemplo disso. Tudo que paralisa, bloqueia o correr, o movimentar, o movimento, traz doenças. Por exemplo, um rio, água parada, ela enche de bactérias. O nosso sangue, ao correr pelas veias, se tem alguma paralisação, ele gera trombose. Então, são exemplos da natureza que a nossa vida, a nossa mente precisa de movimento. Então, muitas vezes, a riqueza em excesso traz essa paralisação mental e traz a infelicidade. Então, nos países mais pobres, as pessoas vivem em constantes desafios. As mentes dessas pessoas estão em constante desafio. Os desafios da vida movimentam a mente delas na busca das soluções. Isso traz proveitos, traz benefícios para arejar a mente, movimentar a mente da pessoa. Se nós formos imaginar qual foi o melhor momento, o momento mais feliz da nossa vida, vamos parar para pensar. Qual foi o momento mais feliz da nossa vida? Esse momento mais feliz pode ter sido, por exemplo, numa festa muito cara, num ambiente requintado, ou, por exemplo, existem pessoas que vão responder que o momento mais feliz da vida delas foi um cruzeiro, um cruzeiro pelo Atlântico, um ambiente muito requintado, muito rico. Mas o que valeu, o que fez esse momento ser muito especial não foi pelo dinheiro. É lógico aqui que eu não vou generalizar, mas para a maioria de nós, o momento mais feliz da nossa vida não teve posse, não teve dinheiro envolvido. Foi justamente a presença de pessoas queridas, foi o afeto, a amizade, a solidariedade envolvida naquele momento que tornou esse momento um momento especial. Então, esse momento pode ter sido, então, numa festa cara, num cruzeiro, mas poderia ter sido numa praça, debaixo de uma árvore. O que importou não foi o requinte do ambiente, e nem a presença do dinheiro, da posse. O que importou mesmo foi a presença de sentimentos. Os sentimentos foi o que tornou a presença dos sentimentos esse momento ser tão especial na nossa vida. Vou contar outra historinha. Um pescador morava em uma ilha, possuía um barco. Então, nesse dia, ele já havia pescado alguns peixes e amarrou o barco dele em um coqueiro, deitou em uma rede, estava brincando com o filho dele. E aí chegou uma pessoa da cidade, muito ansiosa, e perguntou: escuta, por que você vai pescar só isso? Por que você não vai pescar mais? E o pescador perguntou: por quê? Você vai pescar mais peixe, você vai poder vender mais peixe. Ele perguntou: por quê? Para quê? Ele falou: gente, você vai ter mais dinheiro, você vai poder ganhar mais dinheiro. Ele falou: para quê? O rapaz começou a ficar nervoso. Gente, você vai ter mais dinheiro, você pode comprar outro barco, você vai ter 2 barcos. Ele falou: para quê? Ele falou assim: gente, mas você pode ter um barco, você pode ter mais barco, você pode pegar mais peixe, para quê? Aí, para encurtar a história, ele falou assim: gente, você pode ser rico, você pode comprar uma ilha e pode descansar, usar o seu tempo para descansar. E o pescador perguntou para ele: mas o que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? Quer dizer, ele já tinha pescado o suficiente, estava aproveitando a vida, descansando, brincando com o filho dele. Então, essa historinha é para ilustrar
que muitos de nós, a maioria de nós, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem a mania de projetar a nossa felicidade sempre para o futuro. A nossa felicidade está sempre no quando eu. Quando eu me formar, quando eu me casar, ou quando eu me separar, quando meus filhos nascerem, quando os meus filhos se formarem, quando. Quando a gente entra nesse círculo vicioso, nós estamos passando um recado para a nossa mente. Nós estamos passando um recado para o nosso inconsciente, que o leva a acreditar que a felicidade está sempre no futuro. Nós estamos condicionando a nossa mente a acreditar que a nossa qualidade de vida está baseada em acontecimentos exteriores que ainda vão acontecer. Então vamos imaginar, eu estou aqui no presente. A minha mente está assim, quando eu. Então, quando eu chegar no futuro, vamos imaginar que eu cheguei aqui no futuro. Se eu condicionei a minha mente a pensar que a felicidade está sempre no futuro, o futuro não vai ser um presente? Então, quando eu chegar no futuro, a minha mente vai estar onde? No futuro. Então, é uma coisa inalcançável. É aquele exemplo do cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. É o mesmo que a gente tentar se aproximar do horizonte. Cada vez que a gente se aproxima do horizonte, o horizonte se afasta cada vez mais. Não é assim? Então a gente precisa entender que é preciso ter objetivos. Nós precisamos traçar metas. Então eu estou aqui, mas eu quero chegar lá. Mas isso não quer dizer que eu não possa admirar as paisagens nesse caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então quando eu fecho a minha mente, minha vista, só enxergando o fim, o objetivo, eu perco as lições das curvas do caminho. No caminho estão várias lições. Eu posso admirar uma paisagem, às vezes eu posso desviar o caminho e acontece um imprevisto, eu tenho que retornar. Então o caminho se faz ao caminhar. Então, comparando a vida com uma viagem de trem, existe uma frase interessante. A felicidade não é uma estação onde eu devo chegar. A felicidade é um modo de viajar. Entenderam? Então a estação não é um fim. A felicidade não é um fim. É uma estação onde eu vou chegar nessa estação. É um modo de viajar. E o caminho se faz ao caminhar. Então eu posso traçar objetivos. Aliás, eu devo traçar objetivos. Mas eu preciso ficar aberto para os imprevistos do caminho. E preciso observar a caminhada. Porque na caminhada existem lições importantes esperando, aguardando para serem colhidas. Então isso não quer dizer que nós vamos viver intensamente e não nos precaver, né? Então eu vou ser imprevidente, eu não vou me prevenir de nada, eu não vou planejar nada. Não é isso que eu quis dizer. Uma coisa é nós sermos precavidos, previdentes. Né? Não é sensato pensar só no hoje. É preciso planejar o nosso futuro. Mas isso não quer dizer, planejar o futuro não quer dizer viver em função do futuro. Fazer a nossa felicidade depender de um acontecimento futuro. Isso vai nos trazer infelicidades. Nossa felicidade muitas vezes fica projetada numa coisa às vezes ilusória. Então, o momento de ser feliz é no aqui e no agora. O aqui e o agora é o momento. No aqui e no agora nós podemos transformar a brevidade de um momento na eternidade de uma lição. Então é a gente ficar atento no momento presente. Existe um livro interessante, Tornar-se Presente. Nós estarmos presentes na vida, nas situações. Porque muitas pessoas são assim. Elas estão em casa e o pensamento está no trabalho. Quando elas vão para o trabalho, o pensamento está em casa. Ou elas se agarram, o pensamento delas volta no passado, que muitas vezes ocasiona depressão,
ou o pensamento delas está no futuro, o que traz ansiedade. Então ela nunca está no momento presente. Às vezes ela fala com a pessoa e não está focada no que a pessoa fala. As crianças nos dão um exemplo disso. A criança está sempre presente em cada situação da vida dela. Por exemplo, se uma criança está brincando com uma boneca, aquela boneca é a filha dela naquele momento. Então ela está presente na situação. Nesse tema de pensamento, as crianças nos dão uma lição, um exemplo de estarmos presentes na vida e nas situações e não deixar o nosso pensamento vagar, né? Ou no passado ou no futuro. Isso é importante. O Dalai Lama tem uma frase interessante. Ele diz que a paz é uma condição essencial para a felicidade. A paz é uma condição essencial para a felicidade. Então, o que ele quis dizer? Sem paz, sem felicidade. E nós podemos notar como isso é verdade. Por exemplo, nós nunca vamos ver uma pessoa revoltada e feliz ao mesmo tempo. Vocês já viram? Uma pessoa nervosa, revoltada e feliz ao mesmo tempo? Não, pode ser que em um momento ela esteja nervosa e aí ela se acalma e aí ela possa experimentar a felicidade. Mas ao mesmo tempo, não, no mesmo momento, não. Então, realmente, a gente pode imaginar que a felicidade ela é fruto de um estado interior de serenidade, de tranquilidade. Então, com esse pensamento, é importante a gente refletir que a ansiedade de possuir nos tira a paz e, por consequência, vai nos tirar a felicidade. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. É uma necessidade, por exemplo, a pessoa possuir um carro em uma cidade grande. É uma necessidade. Ele precisa trabalhar, precisa se locomover. Beleza, é uma necessidade. Agora, se ele desejar ansiosamente trocar o seu carro todo ano por um carro mais novo, melhor, mais bonito, que o vizinho tenha, isso vai lhe trazer ansiedade. Então, é preciso nós separarmos dentro de nós o que é necessário do que é supérfluo, do que é excessivo. Porque esse excesso vai sobrecarregar a nossa mente de preocupações, de ansiedade. Quanto mais a pessoa possui, mais coisas ela tem para defender, para se proteger, para se preocupar. Então, as pessoas que possuem essa leveza de alma, geralmente é as que possuem o que elas necessitam. Então, é preciso separar dentro de nós, identificar se um desejo nosso é excessivo ou não. Se é além do necessário. Porque isso nos traz essa ansiedade que, nos tirando a paz, vai nos afastar da nossa felicidade. Concluindo essa parte, a ganância excessiva, a ambição excessiva, então, conduz o indivíduo a uma eterna insatisfação e uma crescente frustração. Porque é aquele círculo vicioso que eu havia falado para vocês. A pessoa experimenta um vazio, esse vazio leva ao desejo, o desejo leva ela à busca de coisas exteriores. Com essa busca ele tem a satisfação, só que ele cai numa frustração, porque lembra do período de adaptação? A pessoa cai numa frustração e numa decepção, numa insatisfação que retorna ao círculo vicioso. E essa ganância excessiva, então, não tira a pessoa desse círculo vicioso, conduzindo ele a essa crescente insatisfação e frustração. Gente boa, outra fonte de felicidade abstrata, que eu não citei lá naquele slide, é o amor próprio.
ou autoestima, ou valor interior. É uma fonte de felicidade abstrata. O amor pelo outro é uma fonte de felicidade. E o amor por nós mesmos também. Então, por exemplo, uma pessoa que está apaixonada, ela parece que viu o passarinho verde, né? Tudo é uma beleza, tudo está maravilhoso, a vida fica... Isso existem pesquisas científicas que comprovam que tudo fica mais vivo, a pessoa aguça os seus sentidos, a audição, a visão fica mais aguçada, a pessoa enxerga o mundo melhor. Então, o amor descarrega no organismo hormônios que equilibram, que fazem o organismo trabalhar no máximo da sua capacidade. A mente da pessoa fica mais viva, ela fica mais ativa, entusiasmada para realizar os seus objetivos. Então, o amor realmente é uma fonte de felicidade. A pessoa ri até no velório, né? Vai no velório e acha graça de tudo. Então, é aquele estado de euforia, muitas vezes. Então, o amor é uma fonte de felicidade. É uma fonte de sofrimento também, né? Nós já falamos isso em outras aulas, mas muitas vezes o que leva ao sofrimento não é o amor em si, é o nosso jeito egoísta de amar, né? Às vezes de tentar aprisionar a pessoa, de controlar a pessoa. E isso muitas vezes leva ao sofrimento. Uma decepção amorosa, por exemplo. Então a gente vai sofrer, sem dúvida, a maioria de nós vai sofrer. Mas se também nós tivermos amor por nós mesmos, também em equilíbrio, nós vamos conseguir superar melhor essa dificuldade, né? Essa decepção amorosa. Então é preciso equilibrar o amor pelo outro com o amor por mim mesmo, por nós mesmos. Se o amor por nós mesmos for exagerado, o egoísmo vai nos afastar das pessoas. E se o amor pelo outro for exagerado, em detrimento ao nosso amor por nós mesmos, essa baixa estima também vai nos colocar à mercê das outras pessoas. Vai nos colocar numa posição inferiorizada. Então é preciso equilibrar o amor pelo outro com o amor por nós mesmos. Beleza. Então, o amor próprio, a autoestima, o valor interior é uma fonte de felicidade. Vou contar uma historinha para ilustrar essa questão. Um palestrante estava fazendo uma explanação, uma explicação, um auditório cheio de pessoas, e ele retirou uma nota de R$100 do bolso, levantou e perguntou: quem quer? Todo mundo, eu, né? Se eu tivesse lá eu também queria, R$100. Todo mundo levantou a mão que queria. E aí ele amassou a nota e perguntou de novo: quem quer? Todo mundo, eu, R$100. E aí ele jogou a nota no chão, pisou em cima, né? Pegou a nota. Quem quer a nota de R$100? Todo mundo. Não tinha rasgado a nota ainda, né? Todo mundo, eu. Então ele falou, ele deu, né? Explicou aquela ilustração. Falou assim, não importa o que eu fiz com essa nota, ela continuou valendo R$100. Da mesma forma, não importa o que a vida vá fazer conosco. Se nós não perdemos o nosso valor interior, nós vamos conservar a força de vontade e a persistência de retomar, de retornar, né, de superar aquela dificuldade. Então, quando a gente não perde, quando a gente conserva o nosso valor interior, as tragédias, as decepções, as frustrações, nós vamos ter essa energia necessária para poder superar aquela dificuldade. Então, o valor interior é um combustível que nos traz essa energia do entusiasmo para buscar a superação das vicissitudes da vida. Muitas pessoas buscam o seu valor nas outras pessoas. Então, quem reconhece o seu próprio valor não tem necessidade de buscar esse valor em outras pessoas. Então, muitos de nós não temos esse valor próprio. Então, são as outras pessoas que vão determinar se nós somos bons ou não, se nós somos bonitos ou não, se nós somos inteligentes ou não. Então, nós damos para essas pessoas um poder
que elas não deveriam ter. Um poder de determinar quem nós somos, determinar o nosso valor interior. E muitos de nós buscamos a admiração das outras pessoas de várias formas. Uns vão tentar ser engraçados, porque a risada das outras pessoas é uma energia que ele se abastece. Ele se abastece dessa energia, da graça que ele faz, e as pessoas vão gostar dele de alguma forma, e ele se abastece dessa energia. Outras pessoas vão tentar ter um corpo bonito, para poder atrair o olhar, a admiração das outras pessoas. Outros vão buscar, por exemplo, ser inteligentes. O elogio das outras pessoas vão abastecer essa pessoa de energia. Então isso é uma carência que a maioria de nós tem, que de certa forma é natural, porque nós ainda estamos em um processo de evolução. Mas então é preciso a gente refletir sobre isso. A gente buscar o nosso valor interior, a nossa autoestima. Porque nós não precisaremos ficar ansiosamente buscando nas outras pessoas esse valor que nós precisaríamos ter dentro de nós. Então, a autoestima é uma fonte de felicidade, realmente, sem dúvida. Nos protege, a autoestima nos protege, é um escudo que nos protege dos embates, das dificuldades, dos conflitos com as outras pessoas. E a autoestima, ela é uma coisa interessante, porque é gostar de nós mesmos, mas é gostar de nós mesmos na nossa essência. Na nossa essência. Despido de todas as fantasias que a gente usa para agradar o exterior, para agradar as outras pessoas. Então, não é autoestima eu gostar de mim mesmo quando eu estiver numa situação positiva. Vamos imaginar assim, vamos imaginar, eu sou fraquinho, eu sou fraco, aí eu faço ginástica, faço halterofilismo, fico com o corpo saudável, bonito, consigo ficar bonito, consigo comprar um carrão, e só nessa situação eu vou gostar de mim mesmo. Não, isso é gostar de uma parte exterior, é gostar da aparência, não é gostar da minha essência. A autoestima é gostar de nós mesmos, apesar da nossa timidez, apesar da nossa fragilidade, das nossas fragilidades, apesar do meu corpo às vezes não ser tão bonito, é gostar de nós na nossa essência. Essa é a verdadeira autoestima. E ela só vem através do autoconhecimento. Porque conhecendo quem eu sou na minha essência, na minha verdadeira realidade, é que eu consigo gostar quem eu sou de quem eu sou na realidade. Pessoal, felicidade é diferente de prazer. Felicidade é diferente de prazer. Mas nós, seres humanos, nós temos um talento especial para confundir as duas coisas. Então, prazer é uma situação momentânea, passageira. O prazer passa. A felicidade dá a impressão de ser uma coisa mais duradoura, mais permanente. Tem a ver com leveza de alma, com serenidade, com paz de espírito. Então, prazer, felicidade, são duas coisas diferentes. Vou contar uma historinha para ilustrar essa diferença. Essa história está no livro do Dalai Lama, A Arte da Felicidade. O Howard Cutler é um psiquiatra que ele estava conversando com uma psicóloga, amiga dele, e ela estava em uma dúvida terrível. Ela trabalhava com adolescentes, o trabalho dela era com adolescentes e ela amava esse trabalho, mas ela morava em uma cidade que ela detestava. O calor era demais, o trânsito insuportável, ela precisava ficar dirigindo muito tempo, então ela não gostava da cidade onde ela morava. E ela recebeu uma proposta para trabalhar em uma cidadezinha que ela adorava, uma cidadezinha de praia, pequenininha, que ela passava as férias naquela cidadezinha. Mas era para trabalhar em um serviço que ela não gostava.
Era um trabalho na justiça. Então ela ficou numa dúvida terrível. Ela simplesmente não conseguia decidir. O Howard Cutler pediu para ela fazer uma lista de prós e contras, deu empate. Então ela estava numa dúvida terrível. E conversando com ele, ela falou assim: bom, eu vou trabalhar nessa coisa, nesse trabalho lá, eu sei que eu não vou gostar, mas o prazer de morar naquela cidadezinha pode compensar. E aí, quando ele falou em prazer, ele teve uma intuição de perguntar para ela: você morar naquela cidadezinha vai te dar mais prazer ou mais felicidade? Então, essa pergunta fez ela ter uma certa clareza da situação. A separação em termos de felicidade ou prazer fez ela ter uma certa clareza. E ela optou por continuar na cidade grande, trabalhando com uma coisa que ela gostava, que iria trazer mais felicidade para ela. Então, nesse pensamento, o prazer de morar naquela cidadezinha seria passageiro. Então, isso fez com que ela decidisse continuar na cidade grande. Essa separação em termos de felicidade ou prazer fez com que o trânsito e o calor daquela cidade se tornassem mais suportáveis para ela. Então ela suportou melhor o calor trabalhando em algo que ela sentia, fazia parte da vocação dela. Então a gente tem essa noção, né? A gente confunde muito prazer com felicidade. Aqui não é o caso, pessoal, de a gente criticar os prazeres. Existem prazeres saudáveis. Existe, por exemplo, o prazer de tomar banho em uma banheira quente, o prazer de tomar um café com uma pessoa querida. Existe o prazer, por exemplo, a pessoa está namorando, de passear em uma pracinha de mãozinha dada. São prazeres saudáveis. O problema não são os prazeres, mas existem prazeres destrutivos. Nós sabemos que existem prazeres destrutivos. O prazer do vício, da bebida em excesso, das drogas em excesso, do sexo sem limites. Então, existem prazeres que são destrutivos. O sexo sem limites, por exemplo, causa uma destruição na nossa vida sentimental. Porque nós somos seres humanos que buscamos as alegrias dos sentimentos, mas nós buscamos também as alegrias das sensações. Então, um exemplo de alegria do sentimento nesse caso. Um amigo meu, ele me contou, na adolescência, ele começou a namorar uma menina e combinou de encontrar com ela sábado na pracinha, tal horário. E caiu uma chuva terrível nesse horário. E ele foi. Ele foi, e quando ele chegou lá, ele viu ela sentada no banquinho com o guarda-chuva esperando ele. Então ele disse que foi uma alegria tremenda. Foi uma alegria do sentimento. Inclusive eles são casados são felizes até hoje. Foi uma alegria de sentimentos. Mas existem também as alegrias das sensações. Por exemplo, a alegria da sensação do orgasmo. É uma alegria que também faz parte. O orgasmo sexual é uma alegria das sensações para nós seres humanos. Então existe essa controvérsia porque nós precisamos das duas. Uns são mais ligados a uma, outros são mais ligados às outras. Mas nós evitamos muitos problemas quando nós conseguimos unir as duas alegrias com uma só pessoa. É uma situação de equilíbrio. E é uma situação que nós temos controle sobre nós mesmos, porque nós evitamos muitos problemas. Mas voltando ao assunto, então existem prazeres destrutivos e existem prazeres saudáveis. A evolução do ser humano não é a gente tentar exterminar os nossos prazeres, mas é trocar prazeres destrutivos por prazeres mais saudáveis. Esta é a evolução, porque não nos traz tanta dependência emocional. Quando nós nos fixamos em prazeres exageradamente materiais, nós fazemos a nossa felicidade ficar em função deles.
nós esquecemos as alegrias dos sentimentos, porque buscamos egoisticamente só aquilo que nos dá prazer. E nós perdemos a convivência com os outros seres humanos, que também é fundamental para a nossa felicidade. Então, o que nós estamos buscando na vida é a felicidade e não o prazer. Com esse pensamento, fica fácil a gente renunciar a certos prazeres prejudiciais, que vão nos trazer dependência. Então, o que nós estamos buscando na vida é felicidade, não o prazer. Então, nessa busca para superar os vícios, eu já ouvi alguns diálogos interessantes em clínicas de recuperação de álcool e drogas. Então, eles citam bastante a importância do não. Porque, por exemplo, quando a gente quer superar um vício, a gente inunda a nossa mente com frases com um não no início da frase. Não vou fumar. Não vou fumar, não posso fumar. Geralmente o pensamento que a pessoa coloca na sua mente, a pessoa que está tentando deixar o vício do cigarro. Mas o nosso inconsciente não entende a palavra não. Então, quando a pessoa povoa a sua mente com a frase não posso fumar, ela está justamente passando para o seu inconsciente a ideia do cigarro, fortalecendo nela a ideia do cigarro, fortalecendo nela a vontade de fumar. Então, ao invés dela passar essa ideia, não vou fumar, não vou fumar, não posso fumar, se ela passar a ideia do sim, sim, eu vou ser saudável, sim, eu vou praticar esporte que eu gosto, sim, eu vou dançar, arrumar uma pessoa que eu gosto. Então, isso é valorizar o lado positivo da coisa, ao invés de focar no negativo. Quando eu foco no negativo, eu estou me negando alguma coisa que eu gosto, que é o cigarro. Quando eu foco no positivo, eu estou me dando alguma coisa, eu estou ganhando alguma coisa. Então, essa mudança do foco em perguntar, será que isso vai me fazer feliz? Então, isso faz eu mudar o foco daquilo que eu estou me negando para aquilo que eu vou ganhar. Então, por isso que é importante o sim, focar no lado positivo da coisa. Segundo o Dalai Lama, atendidas as nossas necessidades básicas, quer dizer, o que são nossas necessidades básicas? Alimentação, vestuário, um teto para morar. Então, essas necessidades básicas são importantes para a nossa felicidade. Eu não vou conseguir ser feliz morando embaixo de uma ponte. Então, é preciso a gente atender a essas nossas necessidades básicas. Nossa necessidade de sobrevivência e de uma certa qualidade de vida, um certo bem-estar. Então, são necessárias. Mas, segundo ele, Dalai Lama, atendidas essas necessidades básicas, nós não precisamos de mais nada na busca da nossa felicidade, além da nossa mente. Então, segundo ele, a nossa mente é o equipamento básico na busca da nossa felicidade. Então, nós não precisamos de mais nada. Então, segundo ele, uma mente disciplinada leva à felicidade. E uma mente sem disciplina leva ao sofrimento. Então, o que é uma mente disciplinada? É nós sermos senhores de nós mesmos. Uma pessoa sem disciplina mental, ela é um fantoche. É uma marionete dos seus desejos. Não tem controle algum sobre ela mesma. Então, o corpo, os desejos do corpo é que controlam essa pessoa. Na busca de prazeres da gula, da bebida, os prazeres sexuais, os prazeres da posse. Então, a disciplina mental leva a pessoa a desenvolver uma fortaleza mental. Então, a disciplina, o que é, por exemplo?
Essa disciplina que vocês têm, por exemplo, de acordar, né? Agora na pandemia não, né? Mas quando a gente estava no período escolar, vocês acordarem todo dia no mesmo horário, né? E às vezes superar uma preguiça, uma vontade de ficar na cama. Então essa disciplina, né, de horários, de trabalho, ela cria uma fortaleza mental. Da mesma forma que um exercício no braço vai fortalecer o braço, a disciplina é um exercício para a nossa mente, que também fortalece a nossa mente na superação de problemas, de dificuldades, de conflitos emocionais. Então é necessário, segundo o Dalai Lama, desenvolver essa fortaleza, essa disciplina, encarando a disciplina não como uma prisão, mas como um exercício de fortalecimento da nossa mente. O Renato Russo, do Legião Urbana, tem até uma música interessante, em que ele diz que disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Se a gente for pensar, parece que é o contrário, né? Parece que a disciplina é uma prisão. Mas, na verdade, vamos imaginar uma pessoa que tem um vício. O vício é uma prisão irrefutável. A pessoa vive aprisionada. A pessoa fica com a mente dela, né, 24 horas por dia pensando naquela coisa. Então a prisão é uma prisão mental. Mas se a pessoa estabelece uma disciplina, um ritmo de realizações, de atividades, ela vai fortalecendo a mente dela e se liberta. Então a disciplina não é uma prisão. A disciplina é a porta por onde a gente sai, onde a gente se liberta. Por onde nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Então a disciplina, a pessoa vai desenvolvendo a disciplina, ela vai se libertando cada vez mais, porque ela passa a ser senhor dela mesma. O Dalai Lama também diz que na busca da felicidade não se deve ter a ideia de que a gente precisa que uma coisa só vai trazer a nossa felicidade. E quando a gente acertar qual coisa é essa, a nossa felicidade vai ser duradoura. Quando eu era adolescente, eu imaginava assim também. Eu lembro que eu resolvi mudar de colégio. E naquele outro colégio eu tinha muitos amigos, muitas meninas bonitas. Então eu achei que eu mudando para esse colégio eu ia ser feliz para sempre. Então é uma coisa só que vai trazer a felicidade. Então isso foi uma ilusão. Por que não funciona? Porque todos nós, seres humanos, possuímos dentro de nós vários e complexos, complicados estados mentais negativos. Nós possuímos vários estados mentais negativos. Então, na busca da felicidade, é preciso identificar quais são e superar cada um deles. Essa é a verdadeira construção da felicidade. Então, a felicidade não é uma coisa de ser experimentada, é uma coisa de ser construída. Então, são vários estados mentais que nós precisamos identificar as causas e superar gradativamente. Isso vai nos libertando. Isso vai nos libertando das mágoas, das sensações de inferioridade, vai nos libertando da revolta, porque nós vamos fortalecendo o nosso interior, fortalecendo a nossa mente e nós mesmos, nos preparando para lidar melhor com as dificuldades, não ficarmos tão afetados assim pelas coisas que acontecem. Então essa, segundo o Dalai Lama, é a busca verdadeira da felicidade. Então não é acreditar que uma coisa só que eu vou fazer, escolher, e isso vai dar certo e que vai me trazer felicidade. Assim como nós precisamos, o nosso organismo precisa de vários ingredientes, nós também precisamos de várias coisas na busca da felicidade. Nós precisamos ter várias faces, como o diamante, né? Quando a gente foca a nossa felicidade em uma coisa só, nós restringimos o nosso universo. Então, o diamante tem várias faces. Então, nós precisamos também ter a face do amigo,
da família, do trabalho, do relacionamento conjugal. Então, quando uma fonte de felicidade dessa se deteriora, existem outras fontes de onde eu vou me abastecer dessa energia. Então, quando a gente restringe a nossa fonte de felicidade em uma só pessoa ou uma só coisa, eu me fecho. Minha mente fica fechada. O meu universo fica restrito somente àquela coisa. Então, é preciso arejar a nossa mente. Nós temos várias faces, várias fontes de felicidade. Os amigos, a família, o esporte, o lazer, o trabalho, o estudo, o que a gente gosta de fazer, porque a gente fica aberto, né? E não ficamos tão assim fechados em uma fonte de felicidade só. Então, pessoal, desculpa, eu falei demais, viu? E a gente trouxe essas ideias para vocês refletirem, né? E depois nós vamos fazer alguns exercícios a respeito desse tema, tá bom? Um abraço, até mais, tchau mesmo.